Olá a todos os que nos acompanham em Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina, a nossa convidada de hoje é Cláudia Farinha, é facilitadora em biodança e vai-nos falar hoje sobre os benefícios da biodança. Não é assim, Cláudia? Sim, senhora. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, Vera. Obrigada. Muito obrigada. Então, Cláudia, primeiro vamos falar, ou vamos explicar, ou vamos conversar sobre o que é biodança. Então, a biodança, às vezes há muitas confusões sobre o que é a biodança. Por um Nós lado, queremos saber tudo. porque como está muito na moda e o nome tem assim um nome um bocadinho ecológico, as pessoas, toda a gente gosta de usar a palavra, mas quem é facilitador de biodança tem um curso de 3 anos, com supervisão a seguir, com uma exigência muito grande. Portanto, não é qualquer pessoa que pode ser facilitador de biodança. Isso é importante porque depois trabalhamos com grupos de pessoas e mexemos com muitas coisas do desenvolvimento humano e, portanto, é preciso ter essa formação. Coisas são essas? Essas coisas são, sobretudo o processo de cada um, não é? Mas que é um processo, por exemplo, o Rolando Toro foi o criador da biodança, que é um chileno, que já morreu, e ele nunca quis pôr a biodança nem como terapia, embora a biodança tenha efeitos terapêuticos, mas não queria que estivesse dentro desse quadro porque ele achava que as terapias tinham muito um foco de olhar para o que está mal na pessoa para depois consertar. E ele queria que a pessoa pudesse explorar ao máximo todo o seu potencial, expressá-lo e entrar em conexão com isso e poder ter uma vida melhor. Então, por isso nunca quis que estivesse dentro das terapias. Por outro lado, ele nunca quis, portanto é um processo de desenvolvimento humano e ele nunca quis pôr o título de desenvolvimento pessoal, porque também achava que dentro do desenvolvimento pessoal às vezes a coisa é muito dentro do umbigo. Eu que me desenvolvo maravilhosamente. Ele quis que fosse desenvolvimento humano, porque no sentido humano é mais holístico e tem a ver com a conexão consigo, como é evidente, e um processo pessoal, mas também com o outro e depois com o todo. Portanto, é um desenvolvimento a esses 3 níveis. Então, não é só eu, mas é eu na relação com os outros, eu na relação com o mundo, com o universo, depois cada um enquadra à sua maneira. E é mesmo um processo de biodança. Às vezes as pessoas pensam, porque às vezes há aulas que são para divulgação, em festival, e as pessoas acham muito divertido, muito engraçado, tem música, tem movimento, é giro, mas é realmente um processo. Portanto, faz-se em grupo regular, semanal, e vê-se transformações fantásticas nas pessoas. Muda realmente a vida e a forma como eu estou na vida, como eu estou comigo, como eu estou com os outros. Foi por isso que me tornei facilitadora de biodança. Como fiz essa experiência, isso mudou radicalmente a minha vida, quis poder partilhar isso a outros. Queres contar-nos um bocadinho do teu processo? Olha, serve como modelo? Modelo não, mas como inspiração. Exemplo, isso mesmo, desculpa a palavra. Sim. Porque isso cada um é único, sim, não é? Comecei a fazer biodança numa fase crítica da minha vida. Estava assim numa fase, como já não sou muito novinha, não é? Estava assim naquela fase crítica e com uma depressão, posso dizer mesmo isso, e estava mesmo num momento crítico em termos profissionais, a muitos níveis, numa grande viragem de vida, a fazer um luto também muito sério. E quando vinha à biodança a primeira vez eu nem sabia o que vinha, foi um amigo que me trouxe, tipo rapto, olha, vens comigo, e nem me disse para o que era. Portanto eu cheguei e vi uma sala com gente muito diferente, gente nova, gente mais velha, todos os estilos, gordos, magros, todo o feitio. Depois o facilitador explicou um bocadinho o que era aquilo e começámos a movimentar-nos, que não são movimentos completamente livres, cada um faz o que quer e é assim à maluca, mas os movimentos propostos em biodança são sempre movimentos com sentido, São dança não porque tem coreografias, não porque cada um se mexe como quer, mas porque há um sentido para fazer esse movimento. E quando começou a música, eu de repente senti-me em casa. Sem saber muito bem porquê nem como, de sentir-me em casa, porque o grupo sentia que era mesmo qualquer coisa que me acolhia, onde eu me sentia bem, que era uma experiência que já não tinha há algum tempo, nesta relação com os outros, depois de me sentir em casa, porque estava a voltar a mim, ao meu corpo, a estar comigo e a poder ter também sensações boas, mesmo com o meu corpo, também era uma coisa que já não sentia há algum tempo. E percebeste isso nesse momento? Percebi. Que estavas a voltar a ti? A sensação que eu tinha era de estar a voltar a casa. E depois, pouco a pouco, fui percebendo, não, isto de voltar a casa é porque estou a enraizar-me no meu próprio corpo, em sensações boas, em poder expressar-me. E pronto, mas com a continuação, houve muita coisa que mudou. Eu digo que antes de começar a fazer biodança, a minha vida era
um fundo negro com uns pontinhos brilhantes de vez em quando. E depois tornou-se um fundo brilhante onde às vezes há alguns pontinhos negros, porque a vida é mesmo assim, não é? E como isso realmente transformou mesmo a vida, eu depois quis poder partilhar isso com outros, não é? Poder proporcionar isso. Eu já trabalhava em terapias e coisas nessa área e, portanto, fazia sentido enquanto continuidade e queria muito poder partilhar isso com outros, poder proporcionar a outros essa possibilidade. Habitualmente, é assim, para a biodança, tudo é dança. Quando se chega, não aprendemos coreografias, não é dança no sentido clássico do que é dança, mas é dança no sentido primordial da dança, como nos povos primitivos, nos inícios da humanidade, a dança era a expressão do que eu vivo, do que eu preciso e realmente de conexão. E a biodança vem um bocadinho resgatar isto, ou seja, são sempre propostas, portanto a pessoa faz se quer, ninguém é obrigado a coisa nenhuma, mas é em grupo, portanto é este retornar também ao grupo, à tribo, porque muitas vezes estamos isolados, sobretudo em grandes cidades, e recuperar esta possibilidade de ter movimentos que são integrados e que têm um sentido, é sempre um sentido existencial. A biodança significa dança da vida, e para a biodança tudo é dança. Caminhar é uma dança, olhar é uma dança, sorrir é uma dança. Se isso é feito de forma integrada e como expressão de quem eu sou e de conexão com o outro. Então, sai um bocadinho do padrão do que se pensa que é a dança. Quando é numa aula, o facilitador propõe movimentos que sabe o que é que está a fazer, e uma aula tem sempre um princípio, um fim e uma curva própria para que a pessoa saia harmonizada, bem. Os primeiros efeitos das primeiras aulas, habitualmente, porque para cada um é diferente, a pessoa que sente o primeiro resultado habitualmente é recomeçar a dormir muito bem, dormir melhor, comer melhor, saber melhor o que é bom para si ou não, tanto em termos alimentares, mas como de escolhas de vida, porque como a pessoa volta a conectar-se consigo mesma e aquilo que realmente sente, aquilo que realmente quer, depois é mais fácil também, de forma natural, encontrar essas coisas. E é muito curioso, porque é um processo que é muito suave. Ou seja, a pessoa começa devagarinho, mas a coisa vai se entranhando e de repente, quando olha para trás, diz: "Ei, o caminho que eu já fiz", sem quase se aperceber, porque é uma coisa suave, onde a pessoa vai caminhando e de repente, quando para e olha, diz: "Nunca pensei estar aqui". A maneira como tu descreves parece muito uma meditação em movimento, não é? Também é mesmo. Também é uma meditação em movimento. E o Roland dizia isso, o criador da biodança, dizia muito isso. Ele tinha várias versões para descrever a biodança. Uma delas era a poética do encontro humano, porque ele também era poeta, portanto, mas também dizia da biodança como uma meditação em movimento. Que giro. Cláudia, em termos práticos, como é que numa sessão de biodança, qual é o processo? Assim, as pessoas entram, como estavas a descrever, assim, os passinhos, para que as pessoas conheçam um bocadinho melhor. Sim, então, a pessoa entra, deixa os sapatinhos à porta, que há pessoas que ficam assim um bocadinho, mas porque é muito importante esta conexão, ou seja, desfazermos também de coisas que são muito da sociedade e que nos tiram um bocadinho o contacto connosco, com a terra, sentir o chão mesmo. Sentir mesmo o chão, então. Tiram os sapatinhos, que é para toda a gente já saber ir preparada. Depois normalmente começa por uma roda, onde se há gente nova nos apresentamos. É sempre propostas. Na biodança não há nada imposto. Por isso habitualmente nas salas também não há espelhos, porque é um espaço de liberdade. Não queremos não há ninguém que fique exterior a olhar o que se está a passar, para ninguém se sentir observado. E também não há espelhos, porque muitas vezes os piores observadores somos nós mesmos, não é? Então, para não haver eu poder estar à vontade. Uma entrega. É uma entrega. Então, há esta partilha onde as pessoas se apresentam, pelo menos o nome, depois dizem o que quiserem, não é? O facilitador explica um bocadinho o que é a biodança e o que é que se vai propor durante a aula, e depois a seguir começa a segunda parte da dança, que isto também já é uma dança, esta partilha. Há também habitualmente a partilha da aula anterior, porque como durante a aula não se fala, só o facilitador, como durante a aula não se fala e encontramos outras formas de comunicar e de nos expressarmos, que também é super interessante,
a partilha sobre o que eu vivi e eu experimentei na aula é feita na aula seguinte. Assim dá tempo da pessoa integrar o que viveu, deixar que a coisa se ganhe corpo e depois na aula seguinte, se quiser, pode também partilhar um bocadinho sobre isso. Depois a seguir começa o movimento, com música. Movimento guiado. Sim, com música, propostas de música. Habitualmente começamos com uma roda para marcar o início de um ritual, de estarmos todos juntos. Depois há diferentes propostas e durante a aula há uma parte mais ativa, com um movimento mais dinâmico, e uma parte mais regressiva, ou seja, que permite, mesmo em termos orgânicos, permite uma curva muito saudável que nos permite ter uma parte mais... Uma aula é quase como se fosse um dia. Começa, levantamos-nos e começamos a ativação, sim, trabalho, toda, e depois começamos a preparar para começar a descansar e para dormir. E a aula também tem um bocadinho esta curva. Que giro. Cláudia, podes então, para finalizarmos, falar-nos, já falaste de alguns, mas provavelmente focar-nos nos reais benefícios da biodança na nossa vida, nas nossas relações. Estarás tu para nos dar essas indicações? Eu tenho um grupo de adultos e um grupo de crianças e vou falar a partir do que eu tenho visto de resultados e não só da teoria. Pronto. Então, por um lado, aquilo que eu dizia de dormir melhor, uma maior conexão comigo mesmo e daquilo que eu realmente quero, porque nos vendem até os desejos, não é? Mas chegamos sem saber o que é que realmente eu quero. Então, esta conexão comigo permite-me perceber melhor o que é que eu realmente quero e não o que os outros querem que eu queira. E isso muda radicalmente a vida. E nós costumamos dizer que a biodança responde a 3 perguntas existenciais, que é: onde é que eu quero viver, com quem é que eu quero viver e o que é que eu quero fazer? E isto é em tudo. Ou seja, onde é que eu quero viver em termos de trabalho, de local de trabalho, não só de local de casa, mas os ambientes que eu quero frequentar, tudo isso. Com quem é que eu quero viver a mesma coisa, não é só um parceiro ou um companheiro, mas em termos dos amigos, dos ambientes com quem esteja, com pessoas com quem quero estar, e depois o que é que eu quero fazer, o que é que realmente eu quero fazer, profundamente. Então isso também muda completamente a vida e melhora muito ao nível das relações pessoais, pessoas que às vezes têm dificuldade nas relações e que reaprendem e recuperam essa capacidade. Com as crianças há resultados também fabulosos, de aprender a cooperar em vez de competir, de estarem muito mais tranquilos, mesmo a espontaneidade hoje em dia perde-se um bocadinho, portanto recuperarem aquela espontaneidade natural. Tive crianças com situações de hiperatividade que durante as aulas estão tranquilíssimas. Tenho meninos de 3 anos que conseguem estar 3 minutos, que é o tempo habitual de uma música, deitados no chão só a respirar sem nada, e os pais dizem: isso não é possível. E é. Agora que estamos a falar nessa parte das crianças, se calhar podia-te um bocadinho para falares nessa vertente da biodança para crianças. Sim, então com crianças é um bocadinho o mesmo, o sistema, como é evidente, é o mesmo, mas as estratégias são outras. Então tem muito, na mesma a música, o movimento, mas são muito propostas de brincar, com muitos jogos, muita brincadeira, e tem também a mesma curva, embora com as crianças seja uma curva um bocadinho diferente para respeitar o seu ritmo orgânico, porque a biodança é muito orgânica, e como uma criança... Orgânica, o que é isso que significa? O seu, natural. Natural, que responde aos ritmos circadianos, aos ritmos naturais. Por exemplo, como as crianças não têm como os adultos, que é ativam e depois têm que descansar. Uma criança, um dia dela é assim. Tem uma corrida e depois a seguir vai 5 minutos e depois já está outra vez pronta para voltar a estar completamente ativa e depois para outra vez. Portanto, é um bocadinho assim. Então, a aula com crianças também é um bocadinho assim. Tem jogos mais ativos, depois uns momentos de repouso, depois volta a ter coisas mais ativas para respeitar exatamente o ritmo natural da criança. O que é que eu posso dizer? Coisas incríveis. Por exemplo, um menino de 5 anos que chegou a uma aula, fez a aula e depois no fim veio a correr para a mãe e lhe diz: oh mãe, nós estivemos numa sala sem coisas, mas fizemos montes de coisas sem coisas. Que giro. Mas isto é fabuloso, porque hoje em dia, crianças que já não sabem brincar sem terem coisas XPTO, de repente descobri que se pode fazer muitas coisas sem coisas, e na relação com os outros é uma descoberta fantástica. E outra menina que durante muito tempo, há um jogo que nós fazemos, que é o jogo do tubarão com tapetes, depois todos temos que nos ajudar, porque somos amigos, a salvar-nos a todos, que é tipo as ilhas, essas coisas. E havia uma menina de 9 anos que dizia sempre:
Ó Cláudia, agora vamos fazer ao contrário. Quem não conseguir subir para o tapete, fica de fora, está bem? E aquilo, semanas seguidas e eu explicar, mas é muito mais divertido quando todos ganhamos e quando todos nos podemos ajudar. E aquilo não entrava. E um dia chega à sala e diz-me assim, olha Cláudia, sabes, eu já sei como é que se chama aquele jogo que nós costumamos fazer. Ah, já? Então como é? Chama-se o jogo dos amigos, porque todos temos que nos ajudar para todos nos salvarmos. Então, às vezes leva tempo o processo, mas realmente traz resultados incríveis. E outro menino que chegou e diz, fizemos uma aula onde havia uma série de brincadeiras e havia também uma parte que era um jogo com monstros. Pronto. E no fim da aula ele chega ao pé de mim e diz-me assim, olha Cláudia, sabes uma coisa? Tu sabes onde é que vivem os monstros de verdade? Não. Os monstros de verdade vivem dentro de nós, vivem no nosso coração, mas nós podemos ganhá-los. Que lindo. Não há melhor maneira de terminarmos, Cláudia. Em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália, agradeço-te a mensagem que partilhaste connosco hoje. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Vera. A vocês que nos seguem em Mindália Televisão, recomendo que vejam as nossas entrevistas e os nossos vídeos, as nossas conferências. Até já!